Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje é dia de ceia. Eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos que está ligado à ceia do Senhor. A palavra que nós lemos, que está registrado lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, não é para você abrir nesse texto, não, é Apocalipse. Mas lá diz que a gente deve celebrar a ceia, né? E que na celebração da ceia, nós também estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Jesus ele vai voltar. Diz aí para a pessoa do seu lado, porque talvez seja uma pessoa que ainda não conhece a Deus. Fala assim, olha, não sei se você sabe, mas Jesus vai voltar. Se ele fazer uma cara meio esquisita, fala assim, você acreditando ou não, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Viu? Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar de uma forma diferente. Ele vai voltar de uma forma diferente. Ele não vai voltar mais só com um manto. No Natal do ano passado, teve um cristão que eu chamei de criatura, quando ele me perguntou um negócio. Ele falou assim, pastor, e aquele filme, O Manto Sagrado, eu posso orar nesse sentido? Eu falei, tu é uma criatura. Manto Sagrado. Vocês nunca assistiram o Manto Sagrado? Um filme do Manto Sagrado, é bem antigo, né? Sobre a crucificação de Cristo. Mas aí a pessoa me perguntou porque se o manto realmente é sagrado e tal. Eu falei, gente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é? Amém, irmãos? Mas então a gente vê no texto, né, da ceia que vai haver a volta do Senhor. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar, irmãos. Ele vai voltar, mas como é que ele vai te encontrar? Qual a expectativa? O que será? Será que Deus espera alguma coisa? Ou porque Deus é perfeito, Deus é santo, ele não espera nada? Deus não tem expectativa? Ou porque ele corre o risco de infartar, então ele prefere não ter expectativa? Porque você imagina a expectativa de Deus em relação ao mundo? Você imagina a expectativa de Deus em relação à igreja sobre a face da terra? Meu Deus! Ele que é perfeito, santo, né? Onisciente, onipotente, onipresente. Mas e aí? O Senhor vai voltar. Lembra isso, irmão? O Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e a palavra de Deus diz que nessa volta do Senhor, Ele não vai pisar sobre a face da terra. Ele vai encontrar com a igreja nas nuvens. Quem vai dar uma rasante sobre a terra são os anjos do Senhor. Eles vão vir e vão separar aqueles que são igreja dos que não são a igreja do Senhor. Quem sobe? A igreja. A igreja do Senhor é que vai subir. Amém? Amém. Lembram disso? Né? Então, a igreja vai subir. E vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso porque antes né? Você vai ter como num piscar de olhos o teu corpo glorificado. Eu vou jogar meu óculos fora. Né? A pastora disse que a minha barriguinha vai embora. Não é defeito. Defeito vai embora, mas a barriga não vai. Então, com tudo isso, irmãos, agora existe um critério. Existe um critério. A palavra de Deus diz que naquele dia haveremos de ter grandes surpresas. Aqueles que achavam que iam, não foram. Outros que achavam que não iam, foram. Por quê? Porque o critério de Deus está relatado na palavra. E às vezes nós tentamos dar uma ajeitada para que nós nos encaixemos em algumas coisas, mas não funciona. Olha aqui,
Olha que coisa maravilhosa. Será que vale a pena ir para o céu, irmãos? Hã? Será? Eu queria só dar uma lidinha bem rápida aqui. Acho que em Apocalipse ele relata com breves palavras, no capítulo 21 de Apocalipse, ele dá uma imagem, né, do lugar aonde aqueles que são os santos, salvos, separados, aliançados com Deus, né? Olha lá, acharam? Apocalipse 21, versículo 22. É um pequeno trecho de um capítulo maravilhoso. Olha só o que fala. Não vi templo algum na cidade. Ali não tem templo. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Sabe por quê? Senão a gente ia transportar o que a gente vive hoje para lá. Toda desigualdade, toda maledicência, as coisas iam continuar. Lá é diferente, irmãos. Existe um padrão do cidadão do reino. Amém? Existe um padrão de cidadão do reino. Agora talvez você fale assim, pastor, é impossível. Irmãos, tira esta palavra da sua boca, tira esta palavra da sua mente. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Se você é uma pessoa entregue nas mãos do Senhor, o Senhor vai moldar a sua vida através da palavra e da obra do Espírito Santo. Não é impossível. Quando se coloca que é impossível, você não se dedica mais, você não se lança mais, você não permite nada daquilo acontecer, porque dá uma sensação de perda de tempo. Eu vou me aplicar, mas não vai dar certo, então eu não vou me aplicar. Mas não existe nada impossível para Deus, e a palavra de Deus nos aponta uma direção, e essa direção vem marcando transformação de caráter, atitude, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar diferente, maneira de se vestir diferente, maneira de trabalhar sobre a terra diferente. Você tem que prestar serviço ao seu patrão de uma maneira diferente, honrosa. Você honra o seu patrão, não importa se ele não te honra, mas você honra ele. Por quê? Porque o Senhor vai te abençoar. Eu não espero nada do meu patrão, eu não espero nada de pessoas, mas eu espero do Senhor, porque Ele é fiel. Eu tenho que esperar do Senhor, você também, mas isso é mudança de pensamento. Se não muda isso, a pessoa me trata mal, eu devolvo o mesmo troco. Eu dou-lhe o troco. Mas o que é isso? É uma pessoa, é um crente carnal, é o homem carnal. O homem carnal é aquela pessoa que fez uma aliança com Deus, mas não deixa o Senhor conduzir a sua vida. Então o que ele anda? Ele anda no pecado. Entende? 3 tipos de homem. O homem natural não tem Deus. O homem carnal é aquele que entregou a vida para o Senhor, mas o Senhor não está no centro da vida dele, não está no controle da vida dele. E o homem espiritual é aquele que
é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí está na carta de Paulo. Tá certo? Tá certo, irmãos? Então veja bem, olhe lá, esse lugar, se você for dar mais uma lidinha, você voltar no capítulo 21, ou você avançar um pouco mais, você vai ver que aquele lugar que Deus preparou, já está preparado para nós, é um lugar maravilhoso, mas você não toma posse dele agora. Você recebeu o Espírito Santo da promessa, já leu isso? O Espírito Santo da promessa, ele é o selo da tua salvação. Ele é o selo, porque quando vier os anjos do Senhor, como que os anjos do Senhor vão distinguir quem é dele e quem não é? É pela presença do Espírito Santo. Tem a marca do Senhor, esse vai. Não tem a marca do Senhor, esse não vai. Mas a marca do Senhor só tem quem fez uma aliança com Deus. Segundo a palavra de Deus, a marca do Senhor, aquele que será salvo, é aquele que entregou a sua vida aos cuidados de Deus. Quando isso acontece, o Senhor se tornou Senhor. Né? E por que eu vou fazer isso? Porque eu reconheço que Ele é o único Salvador. Estão entendendo? Não é, irmãos, levantar a mão e eu entrego minha vida para Jesus. Isso não significa que você está salvo. Significa se você, o que te motivou a levantar as mãos, uma genuína entrega. Um reconhecimento da sua condição de pecador e entendendo que o pecador já está condenado, não é? E eu não quero viver nessa condenação. Porque eu reconheço que Deus enviou o Salvador. Pela sua graça e infinita misericórdia, o Salvador já veio. E todo aquele que confessar Jesus o Senhor e Salvador será salvo. Mas confessa com a boca e crer pelo coração. Não é assim, irmãos? Entendem? Agora, a entrega, ela é manifesta. A entrega é manifesta. A entrega, ela é manifesta. Você quer ver? Eu estou falando isso com muito amor para você, porque é tempo de nós tomarmos algumas posições. Quantas vezes nós falamos para Deus, neste ano, nós estamos no 6º mês, quantas vezes talvez você tenha pensado ou falado em oração, Senhor, o Senhor não está atento às minhas necessidades, Senhor, eu estou triste. Ou então nem fala mais com Deus, né? De tão triste que está, já larga a mão. Aí vem, só fica na rapinha de culto, pega só o culto de domingo, né? Começa a preencher a agenda com outras coisas. Por quê? Porque as outras coisas estão se tornando mais importantes na sua vida do que Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor deve ser adorado todos os dias. Todos os dias. E não existe adoração virtual. Tem forma de adorar a Deus. Está relatado na palavra de Deus, você não pode mudar, porque Deus estabeleceu. Quem somos nós? Tem na palavra, um profeta um dia trouxe pela boca do profeta, Deus disse, quem és tu, criatura, para dizer ao teu Criador o que fazer? Já leram esse texto? Fortíssima essa palavra, né? Mas houve uma época que o povo estava dizendo, querendo pegar o joystick espiritual e dizer, Deus vira para a esquerda, Deus vira para a direita, agora é hora de sentar, agora é hora de fazer, agora deixa que eu faço, fica quietinho, Deus. Não existe isso, irmãos, né? Mas, olha aqui, abra lá Isaías, olha lá, irmãos, muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes o povo de Deus, pessoas que creem, acreditam em Deus, elas resmungam, elas reclamam, elas murmuram, elas estão chateadas, clamando a Deus, por que Deus
não está ouvindo? Por que Deus não está fazendo? Isaías, capítulo 40, olha lá o que ele fala. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Olha o que acontece. Mas isso não adianta para mim. Tá, e daí? Que adianta eu saber de tudo isso se as minhas questões não estão sendo resolvidas? Irmão, eu tenho visto muitas pessoas se queixarem de coisas tão bobas, mas tão bobas. E eu fico pensando assim, eu vou dizer a pergunta de Deus. Você quer tanto que eu me preocupe com o teu coração, mas e você se preocupa com o meu coração? Você se preocupa com o coração de Deus? Você pede para Deus te fazer uma pessoa feliz? Você pede para Deus tirar todos os obstáculos do caminho da tua vida? Ele não vai fazer isso, né? Porque não é assim que funciona. Você pede para Deus te deixar já no paraíso, mas o paraíso não é aqui, né? A nova Jerusalém não é aqui. Mas os pedidos que às vezes são dirigidos a Deus é como se já se fosse o lugar perfeito. Você quer viver num tempo perfeito, num lugar perfeito, e Deus fica pensando assim, caramba, Ele não está entendendo nada, porque o Senhor não te tirou deste mundo, amado. Ele não te tirou. Por quê? Porque você tem que ser sal e luz da terra. Deus confiou uma obra para você. Você tem que encarar os problemas da vida. Mas de que maneira? Eu já estava encarando. Não, agora é diferente. O Senhor te dá estratégia. Mas então o que eu preciso? Você precisa de dependência. Igreja, você quer andar em vitória com Cristo? É só na dependência. É só na dependência. Temos que ser humildes. O que diz a palavra do Senhor? Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, ao seu tempo, Deus vos exaltará. Mas o tempo de Deus é perfeito. Mas o que eu preciso? Larga a mão, fica na dependência. Para de ficar tomando decisão quando Deus não entra com a providência que você pediu, porque tem um tempo certo para as coisas. Agora a palavra de Deus diz o seguinte: peraí, você esqueceu quem eu sou? Eu sou todo poderoso, eu sou aquele que morreu por você na cruz. Como eu não me importo com você? Como é possível você achar que eu estou desatento com a sua vida? Como você pode pensar nos teus pensamentos, você conceber um pensamento que eu estou falhando com você? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Como pode existir isso? Como nós podemos alimentar no nosso coração coisas desse tipo e baixar a guarda e começar a deixar a nossa agenda ser frequentada com WhatsApp, Facebook, cinema, televisão, canais fechados? A pessoa não vem em tribo, nas reuniões dos lares, não se vai mais no culto de quinta-feira, não se vem na escola bíblica, vem no culto de domingo para bater o cartão, para dizer que é crente. Irmão, isso não te leva à vitória, eu estou te avisando. Como pastor da igreja, se algum pastor te fala que não é bem assim, ele está mentindo para você, porque eu te provo aqui, que o pão, o alimento se come 3 vezes por dia, no mínimo. Segundo as nutricionistas, são 5 por dia. 5. E o Senhor, que é perfeito no que faz, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você quer uma outra palavra? Vai lá num homem de grande vitória, Josué, que entrou com o povo em Jerusalém, na Canaã,
né, conquistando Canaã, o que Deus deu? Estratégia cheia de detalhes. Josué, seja apenas forte e corajoso para nunca se desviar dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Medite nela de dia e de noite e você prosperará em tudo o que fizer. Está escrito isso, irmãos? O que é isso? Ele está dizendo, seja dependente, não arrisque estratégias novas, não dê passos que eu não disse para dar, não faça o que eu não disse para fazer, ande comigo, mesmo que venha propostas mais maravilhosas, aparentemente maravilhosas, cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Então, irmãos, a dependência, quando a pessoa resmungou aqui, reclamou, se lamentou da sua vida para Deus, aí diz aqui o profeta, olha, este Deus que eu estou falando, ele fortalece o cansado. Quando a gente começa assim, é que a gente está ficando cansado. A gente está ficando decepcionado com a vida. A gente está ficando inseguro com as coisas. Não sei mais tomar decisão, não sei para que lado que eu vou. Eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu fico, né? Tantas coisas. Mas Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está vendo como tem esperança? Aleluia! Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar. Como eu posso esperar se você for dependente? Eu tenho que desenvolver a dependência. Por que você vai esperar? Porque eu dependo de Deus. Deus não me falou nada, estou aqui no aguardo da direção de Deus. Ah, mas as coisas estão acontecendo, mas eu estou no aguardo da direção de Deus. Ah, mas você, quantas vezes, eu creio que na vida de vocês também, mas na minha, quando a gente vai fazer um negócio, é muito interessante, sempre o vendedor de um terreno, de um carro, de qualquer coisa que é cara, e o cara quer vender logo, ele sempre fala assim, mas se não fechar negócio hoje, talvez amanhã você não feche mais negócio comigo, porque já tem uma pessoa em vista. Eu sempre ouvi isso. Aí sabe qual é a minha fala? Não, o que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. Você está entendendo? Por quê? Eu orei. Se Deus tem aquilo ali para mim, Ele vai me falar, concordam? Ou Deus chega atrasado? Deus faz mau negócio? Eu faço, mas Ele não, né? Então o que acontece? Se Ele não me falou nada, tem alguma coisa aí. Eu estou aberto, estou buscando o Senhor, quero saber. Então, irmãos, mas nós gostamos de pôr a mão na história. Sair da dependência de Deus. Aí o negócio zanga. Aí o negócio enrola. Enrola a unha, né? Aí enrola a unha. Não faça isso. Ande na dependência. Muitas pessoas estão ficando, na verdade, sem fé. Acho que a palavra mais certa é isso. É sem fé. Você precisa voltar ao primeiro amor, irmão. A igreja do Senhor, não estou falando só dessa, não. Eu estou falando de outras pessoas que a gente conversa, vai ouvindo. Precisa voltar ao primeiro amor. Louvado seja o Senhor, porque o meu fim não é só essa vida. Louvado seja o Senhor, porque aí seria muito ruim. Mas a minha vida não é esta, que a minha vida é eterna. A minha é eterna, e a sua? É eterna? Essa condição aqui é passageira. É passageira, mas o que nós vamos viver é maravilhoso e tremendo, mas está reservado para aqueles que, segundo a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. É para esses, irmãos. Perseverança. Para ter perseverança, você tem que trabalhar a sua dependência de Deus.
porque não é perseverar na sua estratégia, é na direção do Senhor. Tem pessoas hoje, tem cristãos que viviam assim. Eu conheci vários assim, graças a Deus muitos alinharam a sua vida novamente, outros ainda não, mas assim, pastor, eu quero ser alguém na vida. Eu falei assim, então tá, então vai estudar, se aplica, começa a trabalhar, entra na faculdade, estuda, se profissionaliza, isso aí. Vai para os meios dos grandes, Deus vai te colocar no meio dos grandes, é isso aí. Aí o que acontece? A pessoa entrou na universidade zanga, vira sabichão. Infelizmente. A ciência do homem, ele começa a se achar já tão capaz que ele não é mais dependente de Deus. Não preciso mais. Agora eu sou capaz. Agora eu sei. Né? Eu passei por isso porque eu me converti dentro da universidade, né? Então, eu sei como é que acontece. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus vai trabalhando, né, nas nossas vidas, e vários que eu vi fazendo isso, entenderam, opa, não é assim. Né? Até o pastor Gama falando, né, no testemunho dele na escola bíblica, na semana passada, né, retrasada, ele deu um testemunho como profissional, um homem que trabalhava na Ródia, supervisor de campo, né, de produto químico de alta periculosidade lá, e ele tinha uma área de supervisão e estava dando um problema e uma perda enorme da produção, ia ser em termos de valores, assim, valores estrondosos que ia se perder, e ninguém achava o problema, e o pastor Gama disse que orou a Deus, e ele teve uma visão do cano e aonde que estava o problema. Olha que coisa. Ele percorrendo a linha, né, que passava o produto, ele foi até onde ele sabia identificar aquele cano, pela visão, e ele falou assim, é aqui, desmonta. Não, mas aí o técnico, o especialista, né? Não, mas isso aqui nós já fizemos a avaliação com, sei lá, com um aparelho que vê por dentro do cano, sei lá como é que é o negócio, mas não tá. Ele falou assim, como responsável por esta área, desmonta. E tinha um pequeno orifício, como se fosse um diafragma que tinha lá, numa válvula. Trocaram, voltou a funcionar. Ele foi honrado na empresa por causa disso. Foi considerado um homem de extrema dedicação ao seu trabalho. Mas quem fez isso? Ele, através de uma dependência de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo isso, irmãos? Vocês já viram a história de um dos maiores cirurgiões neuropediátricos da história, que fez a primeira separação de gêmeos siameses? Conhece essa história? Né? Se não me engano, americano. Agora, médico negro, americano, né? Você tem um filme dele, se chama Mãos Talentosas. É um caso verídico. Este homem pegou essa situação, ninguém queria pegar, mas ele começou a orar. Tudo ele orava. Deus foi dando a estratégia para ele. Este homem se tornou um médico renomado, porque foi o primeiro que conseguiu fazer essa neurocirurgia. E ele dá a glória e a honra ao Senhor neste livro. Estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que o estudo não vale a pena, acabei de dizer que vale. Senão também não teria estudado. Eu estou dizendo que isto nunca estará acima da sabedoria de Deus. Nunca. Nunca. Então, eu me mantenho com todos os estudos que eu tenho. A minha esposa se mantém com todos os estudos que ela tem. Dependência de Deus. Isso nunca me tira, Senhor, devo ou não devo fazer. Por mais que eu avalie, eu apresento tudo ao Senhor. Senhor, na minha avaliação, eu entendo isso, mas o que o Senhor tem para me dizer? Enquanto não falar, eu fico esperando. Estão entendendo, irmãos? Então,
A palavra do Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E em nome de Jesus, meu irmão, Deus, Ele entrou na sua vida para trazer paz para você. No meio da adversidade, você conseguir ter paz, você ter alegria. No meio da adversidade, conseguir ter alegria. Não é brincadeira, é sério. Mas você consegue ter paz e alegria e gozo no meio dos problemas, porque você não está mais na dependência das circunstâncias. Você está dependente de Deus, você descansa. O Senhor vai mudar as circunstâncias a seu favor. O Senhor vai entrar com providência na sua causa. O Deus está no controle da sua vida. Quem sente isso, entende isso, irmãos, ele fica em paz. Ele fica em paz, porque ele sabe que o futuro dele já está certo. E ele sabe que aqui na terra, Deus tem um plano para a vida dele. E se ele sabe qual é esse plano e anda nele, segundo a palavra de Deus diz, que ninguém pode tocar na nossa vida, se Deus não permitir. Mas se a gente não alinha a nossa vida, nós sabemos, olha aqui, a partir de hoje, dependência. Ponto 1, dependência. Ponto 2, atitude. Sai disso. Não adianta nada você falar assim, eu não tenho feito aquilo que Deus confiou a fazer. Nós já estamos no mês 6. Né? Estão entendendo? Para com isso. Até quando, irmãos? Até quando? Até quando você vai ficar nisso? Você vai esperar o Senhor, ei, cheguei. Aí você, dancei. É isso? Você vai esperar isso? É esse tipo de coisa que você está esperando Deus com a promessa tremenda para a tua vida, né? Que acontece, começa a acontecer aqui na terra. Deus prometendo coisas tão maravilhosas e você se preocupando, sabe? Porque assim, eu não consigo fazer a obra do Senhor, então o que eu vou fazer? Eu vou me realizar sobre a terra. O que Deus disse? Não faça isso. Não faça isso, isso é obra de engano. A nossa vida não é aqui na terra. O que eu li no começo do culto? Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé tinham aquela atitude porque eles se consideravam estrangeiros nessa terra. Eles já estavam seguros que a vida dele, a pátria deles não era mais essa. Não é isso? E por essa segurança, eles não pensavam em voltar para trás. Por quê? Porque não existia pátria para trás. Só existia para frente. Então, preste bem atenção. Dependência de Deus. Dependa de Deus em tudo isso que está te afligindo aí. Tudo isso que está te afligindo, entra na dependência de Deus. Não fique tentando fazer do seu jeito. E ponto 2, atitude. Você falou que, eu não tenho feito. Então, atitude, começa a fazer. Começa a fazer quando? Já. Começa a fazer. Começa a se alinhar, começa a se santificar, começa a fazer a obra do Senhor, comece a sair de casa, joga a preguiça de lado, né? Joga a acomodação de lado, jogue a tradição da sua família de lado, né? Mesmo que eu tenho a tradição da minha família de a gente todo domingo ficar junto, aí não vem na igreja no domingo. Meu Deus do céu, o que é isso? A minha família era cravadinha nesse negócio aí, muitos anos atrás. Mas o que acontece? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Como tem muitos aqui também, né? A família hoje toda na casa do Senhor. Começa por alguém. Esse alguém tem que ser você. A luz do Senhor entra na família através de uma ou duas pessoas. Não é assim? Esse é o desbravador, né? Esse é o desbravador. Mas a honra vai ser tua também. Né? O privilégio vai ser teu também. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos?